Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais fascinantes sobre coragem e convicção, a história de Daniel. Pensa num jovem exilado que se torna conselheiro de reis, navegando pela política de impérios gigantes e hostis, sem nunca, jamais comprometer sua integridade. É uma saga incrível de fé, poder e visões proféticas. E tudo, no fundo, se resume a essa pergunta, né? Quando um sistema inteiro, um poder gigantesco, exige que todo mundo se curve, como é que alguém consegue se manter fiel às próprias convicções? O livro de Daniel explora isso em cenários onde a vida e a morte estão sempre em jogo. Bom, para a gente entender o cenário, a nossa história começa no meio de um desastre. Jerusalém caiu. O Império Babilônico, comandado pelo rei Nabucodonosor, simplesmente levou os jovens mais inteligentes e promissores de Judá como exilados. E a estratégia era bem clara: assimilar essa elite conquistada para fortalecer o próprio império. E no meio desses exilados estavam 4 jovens que se destacavam, liderados por Daniel. Seus captores, os babilônios, logo tentaram apagar a identidade deles, chegando ao ponto de dar novos nomes para cada um. O plano era bem definido: um programa de treinamento de 3 anos, super intensivo, para transformar esses nobres prisioneiros em servos leais do império. E o primeiro teste de lealdade deles não veio na forma de um juramento, mas sim num prato de comida. A mesa do rei era farta, claro, mas para Daniel e seus amigos, comer daquela comida significava quebrar as leis sagradas deles, se contaminar. Então Daniel faz uma proposta bem ousada ao supervisor. Um teste: 10 dias comendo apenas legumes e bebendo só água. E o resultado, bom, foi um sucesso absoluto. Eles não apenas sobreviveram, como prosperaram. Pareciam até mais saudáveis que os outros jovens que comiam do banquete real. Isso, logo de cara, já estabeleceu a reputação deles, não só como jovens de convicção, mas como pessoas que eram, de alguma forma, favorecidas por um poder superior. Ok, agora a história começa a esquentar de verdade. A lealdade deles seria testada não mais em particular na mesa de jantar, mas em público, de uma forma em que a própria vida estava em jogo. A arrogância do rei Nabucodonosor, olha, atingiu um nível estratosférico. Ele construiu uma estátua de ouro gigante e exigiu que todo o império se curvasse diante dela. Para os amigos de Daniel, isso era simplesmente impensável. A recusa deles, claro, foi vista como um ato de traição e a fúria do rei foi absoluta. A sentença? Serem jogados numa fornalha aquecida a um nível insuportável. Mas o que acontece a seguir desafia qualquer lógica. O rei olha para as chamas e vê não 3, mas 4 figuras, andando tranquilamente lá dentro, sem nenhum arranhão. E aqui está o ponto central de tudo, sabe? A declaração deles antes de encarar o fogo é uma das coisas mais poderosas de toda a saga. A fé que eles demonstram não é uma barganha, não depende da certeza de que vão ser salvos. É uma questão de pura e simples integridade. O tempo passa, impérios mudam, mas a integridade de Daniel continua a mesma. Agora, já um homem idoso e super respeitado no novo império Medo-Persa, ele via alvo de ciúmes. Seus rivais, consumidos pela inveja, sabiam que não podiam atacar a competência dele. Então, eles decidem usar a maior força de Daniel, a sua fé, como uma arma contra ele. A armadilha que eles montaram foi, assim, perfeita. Os rivais de Daniel convencem o rei Dário a assinar uma lei que proíbe qualquer tipo de oração que não seja para o próprio rei. Por quê? Porque eles sabiam que a rotina de oração de Daniel era inegociável. E eles estavam certos. Sem hesitar um segundo, Daniel vai para casa, abre as janelas na direção de Jerusalém e ora como sempre fazia. Ele sabia qual seria a consequência: ser jogado numa cova cheia de leões famintos. Na manhã seguinte, um rei totalmente angustiado corre até a cova e encontra Daniel são e salvo. A explicação de Daniel é direta. A inocência e a fé inabalável dele provocaram uma intervenção divina. Mais uma vez, a integridade triunfou sobre a conspiração e sobre a própria morte. Mas olha, além dessa coragem absurda, Daniel era conhecido por outra habilidade notável: a capacidade de interpretar sonhos e visões. E foi essa capacidade que o colocou bem no centro do poder, revelando não só sonhos, mas o futuro dos próprios impérios. Nabucodonosor tem um sonho que o deixa apavorado, mas ele não consegue se lembrar dos detalhes. Então, ele lança um desafio que é praticamente impossível para todos os seus conselheiros. Me digam qual foi o meu sonho e o que ele significa, ou todos vocês vão morrer. Simples assim.
Enquanto os sábios da Babilônia tremem de medo, Daniel, depois de buscar orientação divina, se apresenta ao rei. Ele não só descreve o sonho esquecido, uma estátua imensa, como também revela o seu significado chocante. Cada parte da estátua, feita de um metal diferente, simbolizava a ascensão e a queda de um grande império mundial, começando pelo próprio império de Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro. Mas a visão não termina aí. Uma pedra, que não foi cortada por mãos humanas, atinge os pés da estátua, pulverizando todos aqueles reinos terrenos. Essa pedra, então, cresce e se torna uma montanha que enche toda a terra, simbolizando um reino eterno, divino, que vai substituir todos os poderes humanos. Agora, vamos avançar no tempo para o reinado de Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Durante uma festa totalmente profana, onde ele estava usando os vasos sagrados do Templo de Jerusalém para beber, o banquete interrompido por uma coisa inexplicável e absolutamente aterrorizante. O pânico simplesmente toma conta do salão, ninguém ali consegue decifrar aquela mensagem. E, mais uma vez, o já idoso Daniel é a única esperança. E as palavras que ele lê são um presságio terrível. A interpretação de Daniel é direta, sem rodeios. Não é mais uma profecia sobre um futuro distante, é uma sentença de julgamento imediato. Cada palavra é um golpe. Seu tempo acabou, seu caráter foi reprovado e seu reino está prestes a ser tomado. E a sentença divina não demora. O texto bíblico é muito incisivo sobre isso. Naquela mesmíssima noite, o exército medo-persa invade a cidade, Belsazar é morto e o poderoso Império Babilônico desmorona. Ao longo de toda a sua vida, Daniel testemunhou a ascensão e a queda de superpotências. A história dele nos oferece uma perspectiva única sobre como o poder humano é, na verdade, passageiro. E essa linha do tempo mostra algo realmente extraordinário. Daniel não foi apenas um conselheiro, ele foi uma constante. Enquanto reis eram depostos, impérios inteiros ruíam, da Babilônia à Medo-Pérsia, ele permaneceu lá, como um pilar de integridade e sabedoria em um mundo de caos e de violência política. Essa é a mensagem central que Daniel consistentemente entregou aos governantes mais poderosos da sua época. Ele sempre os lembrava de que o poder deles não era absoluto. Era, na verdade, delegado por uma autoridade superior e, portanto, temporário. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história de Daniel, com seus impérios de ouro, prata e ferro, nos força a perguntar: no final das contas, o que é que realmente dura? Palácios e exércitos? Ou algo como a fé, a integridade e a convicção que podem sobreviver intactas até mesmo ao fogo e aos leões?